Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor do canal Ilha do MMA e esse daqui é mais um vídeo de análise. Eu vou estar pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixem o like se possível por favor e talvez até compartilhem o vídeo. Agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje estaremos analisando quem pode parar determinado lutador. O alvo de hoje vai ser Petr Yan, o atual campeão da categoria peso galo, que vem de vitória sobre Jimmy Rivera por decisão, Urijah Faber por nocaute no segundo round e vem de nocaute em cima do José Aldo, nosso brasileiro, onde ele conquistou o cinturão contra ele que estava vago até então, ok? Ele nocauteou o José Aldo no quinto round, só por uma informaçãozinha extra. Como seus pontos fortes, digamos assim, podemos dizer que o Petr Yan, ele tem a sua luta da média a curta distância, ele gosta dessa trocação de eu bato, você me bate e aí a gente vê quem que vence. Ele tem uma defesa, eu diria que até um pouco vazada, querendo ou não. Ele aguenta bastante soco no queixo. Ele tem um grande poder de nocaute, principalmente para a categoria dele. E além disso, vem agora os dois pontos que eu considero os mais fortes dele, que é o seu volume de jogo. Ele, por exemplo, se no primeiro round ele começa lançando 60, 70 golpes logo no primeiro round, no último round, no quinto round, ele continua exatamente no mesmo ritmo, ele não desacelera de jeito nenhum, ele continua dando 70, 60 golpes ainda no quinto round, enquanto o normal é o lutador adversário. Ou então qualquer lutador normal começa, por exemplo, dando 70 golpes no primeiro round e no último já tá dando uns 30, 40 no máximo. Colocando esse exemplo assim para ficar fácil de entender. E outro ponto bem forte que ele tem é a sua criatividade, onde ele tá te batendo, ele consegue, por exemplo, tirar um golpe debaixo da manga, digamos assim, tirar um golpe da cartola sensacional, ou então ele te derruba, ele aplica uma queda que não é muito usual, não é uma coisa muito comum de se ver no esporte, uma queda diferente, digamos assim, onde o comum é as pessoas darem double leg, single leg, e ele dá umas queda que, como vocês veem aí na imagem, eu não sei o nome desse tipo de queda. Mas enfim, agora vamos colocar 5 soldados para poder combater e talvez até mesmo vencer o russo. 5 pessoas que eu acho que podem vencer, ok? Essa força russa fenomenal que vem atropelando todo mundo na sua frente. Que por sinal muita gente considera ele o melhor lutador da atualidade nessa categoria. Particularmente eu discordo. Como vocês vão ver, vão ter nomes aqui, 5 nomes que eu acho que podem sim vencer ele. Mas enfim, vamos direto para essas pessoas. Começando pelo quinto, que tem mais chances de conquistar esse cinturão contra o Petr Yan. Marlon Moraes, o nosso brasileiro. O cara, ele é primeiro colocado no ranking da categoria peso galo, atrás apenas do campeão Petr Yan. Já tem luta marcada contra o Cory Sandhagen para decidir quem vai ser o próximo desafiante ao cinturão. Nas suas últimas 3 lutas, ele vem de vitória sobre José Aldo, vem de derrota para o ex-campeão Henry Cejudo e vitória sobre o outro brasileiro, Rafael Assunção. O brasileiro, ele é um striker de altíssimo nível, assim como o campeão. E se por um lado o campeão tem mais poder de nocaute, o brasileiro ele tem maior variedade de golpes, ele tem um maior repertório. Ele dá mais joelhadas, dá mais chutes, dá mais cotoveladas do que o próprio campeão. Quando e se essa luta acontecer, é uma luta que pode ir para qualquer um dos dois. Eu vejo se essa luta acontecer, o campeão tentando engolir, digamos assim, o brasileiro no seu volume, na sua força de nocaute, mas o brasileiro não seria facilmente engolido dessa maneira. Seria uma luta do mais alto calibre de striking, de trocação, uma luta totalmente interessante de se ver e eu gostaria muito de ver. Mas eu acho que seria um leve favoritismo, a luta seria o campeão russo teria um pouco mais de vantagem de vencer a luta do que o próprio brasileiro. Eu diria que o brasileiro está na casa dos 40% mais ou menos de conseguir vencer o campeão. Indo para o quarto, que tem mais chances, é o cara que já está confirmado a luta, embora a data não esteja marcada, ainda não esteja confirmada a data. A luta por si só já está bem casada e vai ser a primeira defesa do Petr Yan. É o lutador Aljamain Sterling. Eu acho que ele traz um perigo gigantesco para cima do campeão e eu vou explicar o porquê.
O estadunidense vem de 3 vitórias consecutivas nas suas últimas 3 lutas, em cima de Corey Sandhagen, um cara de 1,80 m, com uma envergadura bem maior do que a do Peter Yan. O estadunidense conseguiu vencer ainda no primeiro minuto de luta, quando ele conseguiu impor seu jogo, indo direto para as costas do oponente e aplicando uma finalização, impondo seu jogo totalmente em cima do outro estadunidense, do compatriota. Vem de vitória também sobre o brasileiro Pedro Munhoz, hoje o brasileiro com um boxe afiadíssimo. E vitória também sobre o Jimmy Rivera, um cara que, assim como o Peter Yan, ele venceu por decisão. O estadunidense, ele tem um boxe bem pouco ortodoxo, digamos assim, onde o comum é as pessoas darem, por exemplo, jab direto dessa maneira. A maneira que ele soca, dá o soco, é bem diferente. Por exemplo, ele faz assim. É bem complicado de se explicar. O pessoal costuma chamar ele de Mini John Jones, por causa que ele tira uns golpes quando ele tá na trocação bem fora do usual, digamos assim, bem fora do comum de se ver dentro do UFC, o que às vezes funciona, às vezes não. Enfim, na parte da trocação, se ele for ficar na trocação, eu ainda assim daria a vitória para o Peter Yan. Porém, verdade seja dita, o Peter Yan, ele é um excelente lutador, sem sombra de dúvidas, não tem como discordar disso, que o russo, ele é um lutador fenomenal, isso daí não tem como discordar. Porém, verdade seja dita, ele ainda não enfrentou ninguém dentro do top 5. O Aljamain Sterling só pegou o pessoal dentro do top 5 atualmente. O estadunidense também tem um wrestling, um jogo de chão afiadíssimo. E o russo ainda não conseguiu enfrentar alguém, não que ele não conseguiu, ele ainda não enfrentou ninguém que tentasse de fato derrubar ele e ir pro jogo no chão de qualquer jeito, de qualquer maneira, tentando levar ele de verdade pro chão. Ele enfrentou o Urijah Faber, que poderia ter tentado fazer isso e, bom, não é que não conseguiu, não tentou, não vi ele tentando isso. E quem tentou foi o José Aldo uma vez ou outra lá, mas o José Aldo não é wrestler, né? Ele não é um cara que costuma tentar derrubar os outros, ele é um cara da trocação especificamente. Então, eu acho que o Sterling vai ser um teste gigantesco e eu daria que essa luta é 50-50. Eu diria que o Aljamain Sterling tem muita chance de vencer o russo por causa disso. E eu acho que ele tem 50%, vamos colocar assim, 45% de chance de vencer o russo. O terceiro que tem mais chances de vencer o atual campeão, e é a partir daqui que o caldo começa a engrossar. Olha, eu não vou colocar ele com mais porcentagem ainda, mais chance de vencer ainda o atual campeão, porque eu não sei como esse lutador vai voltar, como que vai ser a sua luta depois de tanto tempo sem lutar. É o ex-campeão TJ Dillashaw, um cara que tem 2 anos de suspensão sem poder lutar, sem poder fazer nenhuma luta profissional por causa de doping. Antes de ser suspenso por doping, nas suas últimas 4 lutas, na última luta, ele vinha por uma derrota bem contestável na minha opinião, porque, na minha visão, o juiz parou muito cedo a luta, porque apesar do adversário, o Henry Cejudo, ex-campeão, estar acertando vários golpes na cabeça dele, não eram golpes muito eficientes, que realmente chacoalhavam o cérebro, e ainda mais na categoria peso galo, onde o pessoal não tem golpes muito fortes. Não acho que era a hora certa de interromper a luta, mas tudo bem. Não vamos levar isso daqui muito em consideração, porque é uma discussão longa. Enfim, nas suas últimas 3 vitórias, ele vinha de 2 vitórias em cima do também boxeador e um excelente wrestling, um cara que gosta da luta curta distância, assim como Peter Yan, Cody Garbrandt. Ele vinha de 2 vitórias esmagadoras com knockouts incríveis em cima do Cody Garbrandt e uma vitória também em cima de um outro cara que gosta da trocação do concurso de macheza, John Lineker, um cara que tem a mão pesadíssima ainda mais para categoria. O John Lineker, uma curiosidadezinha, ele é brasileiro. E ninguém gostava de fazer essa luta, ninguém queria fazer essa luta contra esse brasileiro, porque ele era uma pedreiraça, era bem difícil alguém vencer. Ele é um cara que representava muito perigo para todo mundo, por causa da força, do peso da sua mão.
E o estadunidense fez isso daí, vencer ele, parecer uma coisa fácil. Aparecendo lá bem mais rápido. Um jeito bem fácil de explicar é como se o John Lineker tivesse a 50 por hora e o TJ Dillashaw tivesse a, sei lá, 150, 180 por hora numa pista, entendeu? Então, por causa dos seus inimigos, da sua versatilidade em pé, porque ele é um excelente striker também, e tem um belo jogo de chão também, eu acho que o TJ Dillashaw poderia sim vencer o atual campeão Peter Yan. Mas claro, eu não sei como ele vai voltar, então eu vou dar vou colocar aqui, as chances dele voltar e vencer é de 50%. Em segundo lugar, Davidson Figueiredo, nosso brasileiro, campeão peso mosca da categoria, ou seja, ele é uma categoria abaixo da do Peter Yan. Porém, apesar dele ser 5 centímetros menor do que o russo, ele tem 2 centímetros a mais de envergadura. O que seria envergadura, Victor? É o comprimento do braço. Então, tecnicamente, o Davidson Figueiredo estaria acertando antes de ser acertado, caso eles dessem um soco ao mesmo tempo, digamos assim. Certo, mas agora por que ele pode vencer o atual campeão Peter Yan? Bom, o Davidson vem de 2 vitórias sobre o Joseph Benavidez, um cara que na primeira vez ele nocauteou, na segunda vez ele nocauteou também de certa maneira. Ele poderia ter nocauteado, mas não, ele foi lá e finalizou um cara que em toda a sua carreira, acho que mais ou menos em 30 lutas, nunca havia sido finalizado, levado uma submissão. E o brasileiro foi lá e fez, ele foi o primeiro e o único que conseguiu encaixar um mata-leão no cara. Então, palmas para o nosso brasileiro, fez história. E eu acho que ele pode fazer mais história ainda conseguindo esse cinturão. Mas claro, em novembro agora, ele vai estar enfrentando um cara que vai adicionar experiência suficiente, na minha opinião, para ele enfrentar um cara com boxe do campeão russo, que gosta de uma trocação a média curta distância. E esse cara é o Cody Garbrandt. O nosso brasileiro vai estar enfrentando alguém que tem o jogo em pé levemente, meio que se você olhar de longe, parecido com o do russo, porque ambos gostam da trocação a curta distância. O Garbrandt, ele gosta da trocação a curta distância, e se por um lado o russo tem força, poder de nocaute, do outro lado temos o Garbrandt com muita velocidade para dar e banjar e enfim. O nosso brasileiro, eu vejo ele com uma vantagem, não digo que monstruosa, mas ele tem uma certa vantagem em cima do russo também. Por quê? Por causa que ele é mais completo do que o campeão da categoria peso galo. Ele é excelente trocando e é excelente no jogo no chão também. Afinal, ele finalizou o cara, né, que nunca havia sido finalizado, o Joseph Benavidez. Enfim, eu vejo o nosso brasileiro conseguindo manter a distância, socando, porque ele também tem um belo poder de nocaute, se aproveitando do seu reflexo, que ele tem um reflexo bem Anderson Silva mesmo, de nível surreal, e da sua precisão, que ele também tem uma excelente precisão. Enfim, eu diria que as chances do nosso brasileiro vencer de uns 50, 60, não chega a 60, mas uns 50 a 55, 58% de vencer ele tem. E agora o número 1, o cara que tem mais chances na minha visão de ir lá e derrotar o Peter Yan, é o estadunidense Henry Cejudo, ex-campeão peso mosca, ex-campeão peso galo, duvidosamente aposentado e excelente no wrestling e excelente também na trocação. Ele foi campeão nas Olimpíadas, se eu não me engano, em 2008, e também ele é treinado pelo Rafael Cordeiro, que para muitos é o melhor treinador de Muay Thai atualmente. O Henry Cejudo derrotou o cara que no papel é o maior defensor de defesa de cinturão em todo o UFC, Demetrius Johnson, que chegou a defender, se não me engano, 11 vezes mais ou menos o seu cinturão. No papel, ele também venceu o TJ Dillashaw. Como eu disse já pra vocês, eu discordo disso, eu não acho que foi de fato uma vitória, mas enfim, no papel tá que ele venceu. Ele também derrotou o nosso brasileiro Marlon Moraes, que também tá nessa lista. Então você pode ver, ele venceu muita gente da nata. Contra o Marlon Moraes, ele tava com uma trocação, não digo que de igual pra igual, mas tipo, se o Marlon Moraes, na minha opinião, o Marlon Moraes tava dominando, mas não era uma coisa, se
o Marlon Moraes estava dominando em 55%, o Henry Cejudo estava em 45%. Entende? Era uma diferença pequena, mas ainda estava lá. Mas ainda assim era bem pequena a diferença de habilidade de um para o outro. Ele com certeza evoluiu, inclusive no seu boxe, já que ele estava treinando recentemente com o próprio Mike Tyson. Então, se essa luta acontecesse, eu acho que, na minha opinião, o Henry Cejudo é equivalente ao Petr Yan em pé, mas ele poderia ganhar usando o seu jogo no chão, usando o seu wrestling. Ele tem sempre o benefício da dúvida, se ele vai quedar, se ele vai trocar, se ele vai quedar ou ele vai trocar. E o Henry Cejudo também é um lutador muito inteligente, digamos assim, tem um excelente QI de luta, a equipe dele tem esse QI. Ele treina especificamente para aquele lutador, então se o cara troca, ele derruba. Se o cara gosta do jiu-jitsu, do wrestling, ele troca. Ele estuda digamos assim, as manias do adversário. Se o adversário move muito a cabeça para o lado, se o adversário tem a defesa muito vazada, se o adversário tem dificuldade, se sente, não fica confortável lutando na grade, o Henry Cejudo é excelente nisso. Então, caso essa luta acontecesse, seria uma luta apertada, com certeza, mas apesar de não ser uma diferença muito grande, tipo, vai ser um massacre, eu ainda acho que o Henry Cejudo venceria. Acho que o estadunidense seria cerca de 60% de chance de vencer o russo. Bom, galera, a lista foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem o vídeo, curtam. E aí, vocês concordam com o que eu disse? Discordam? Deixa aqui nos comentários, expresse seus pontos. Eu acho divertido e saudável a gente fazer isso aqui. Muito obrigado por tudo de bom sempre e até mais.